Pode se assentar. Glória a Deus. Primeiro culto Next Level sem máscara. Rapaz, bem que o Yuri falou, tem gente que a gente nem reconhece direito. Só olhava os olhozinhos. Mas que bom, né, meus irmãos? Depois de 2 anos, estamos aqui no primeiro culto sem máscara. Glória a Deus. Rapaz, eu não aguentava mais louvar, e quando estava louvando, a máscara ia caindo, você levantando de novo. Mas Deus é fiel, amém? Eu não sei se vocês perceberam, mas do sábado retrasado, quando o pastor Murilo pregou, nós estamos seguindo uma série de mensagens até o acampamento. E aí a primeira palavra foi sobre quem é o Espírito Santo. Para a gente entender o que é que o Espírito Santo ele faz em nós e através de nós. No último culto do Next Level, a Duda pregou sobre chamados para o arrependimento. E hoje vai ser desenvolvendo intimidade com Deus. Intimidade. E eu queria começar com o primeiro tópico que você precisa para desenvolver uma intimidade com o Pai. E a primeira é: conheça a sua palavra. Ninguém tem intimidade com alguém se não a conhece, certo? Quando a gente conhece alguma pessoa, quando eu conheci a Rebeca há 6 anos, a gente só, oi, tal, tudo bom? A gente não tinha intimidade. Ela não me conhecia, eu não a conhecia. Ela não sabia o que eu fazia, o que eu queria fazer. Então a gente foi construindo uma intimidade. Fomos conhecendo um ao outro. E qual o melhor jeito de conhecer nosso Deus? Conhecer Jesus, do que a palavra de Deus. A palavra, ela é a história de Deus. Ela é a história de Jesus. A palavra, ela é viva. Então não tem outra forma da gente começar a nossa busca de intimidade se não conhecermos a palavra de Deus. Não basta você vir aqui e ficar louvando, ou chegar aqui e ficar escutando as palavras no culto, se você não realmente buscar conhecer da palavra. Mas não é só ler a Bíblia. Eu acho que todos vocês já escutaram. A Bíblia não é um livro qualquer, que você pega e vai passando ali as folhas e vai lendo como um qualquer livro. Não. É como tem em Salmos, capítulo 119, versículo 11. O salmista ele fala: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ou seja, Deus quer que a gente pegue a palavra, a estude, a medite nela e guarde em nosso coração. O que é guardar em nosso coração? É praticar aquilo que está nela. É viver aquilo que está escrito nela. Ali é um guia, né? Quando você compra alguma coisa nova, vem um guia de instrução. A Bíblia é o nosso guia de instrução. Se a gente pegar e for ler ela por completo, mas ler com atenção e pedindo que o Espírito Santo ele venha dar o discernimento, a gente vai aprender como viver aqui. Então, começamos a descobrir como resolver as nossas situações quando nós estamos lendo a palavra. A gente sabe quando acontece alguma coisa de ruim, a gente sabe que deve orar. Quando alguém faz mal a gente sabe que nós temos que perdoar. Como também quando erramos, nós temos que ir lá e pedir perdão. Então, se a palavra não viver em nosso coração, não adianta você dizer que tem intimidade com o Pai, por mais que você conheça da palavra.
E um dos principais propósitos da Bíblia é transformar a nossa vida, é uma transformação. E podemos ver isso em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, quando fala: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós devemos estudá-la, para aí sim começar a andar para uma intimidade maior com Deus. Então, primeiro, conheça a sua palavra. Segundo, fale com Deus. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Amém? Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Amém? E vocês devem estar se perguntando, o que é que o Mateus vai tirar daí para falar com Deus? Mas se você perceber, ali Jesus voltou para a cidade dele, onde tinha a família dele. E quando ele voltou para lá, você pode ver que Jesus ele não conseguiu fazer muitos milagres. Sabe, em sua própria terra natal, ele não conseguiu fazer muitos milagres. E o que podemos entender aqui é que o maior inimigo da intimidade é a familiaridade. O maior inimigo da intimidade é a familiaridade. Jesus disse que o profeta da casa não tem honra. Sabe por quê? Porque familiaridade gera incredulidade. Vocês sabem o que é uma pessoa incrédula? Uma pessoa incrédula é aquela que não tem fé. Uma pessoa incrédula é a dito ateu. Ou seja, nós precisamos ter intimidade, não familiaridade. Porque a familiaridade, você conhece a história de Jesus, né? A família dele conhece Jesus, conhece onde ele nasceu, como ele cresceu, né? Fala dele para os outros, sabe de toda a vida de Jesus. Se chegar, você perguntar para qualquer pessoa, essa pessoa vai falar tudo da vida de Jesus. Isso é familiaridade. Mas sabe qual é o problema? O que é que está faltando aí? Ele pode saber de tudo sobre Jesus, pode falar de Jesus, mas o que está faltando é falar com Jesus. Essa é a diferença, se você é familiar ou íntimo de Jesus.
Nós precisamos sim saber toda a história de Jesus, nós precisamos sim saber tudo que Ele fez, todos os milagres, nós precisamos falar dele para os outros, mas não é somente isso para você ter intimidade com o Pai. Isso qualquer ateu que leu a Bíblia pode fazer. Mas se você quer intimidade com Deus, você precisa falar com Ele. Não pode ficar no raso, você realmente precisa falar com Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você é íntimo de Jesus ou você é familiarizado com Ele? Será que você só o conhece pelo que lê? Ou você também conhece pelas experiências que você tem falando com o Pai? Nós precisamos realmente falar com Ele. As pessoas que somos mais íntimas aqui, nós passamos 1, 2, 3, 4 horas conversando e a gente nem sente. Não é verdade? Quando a gente sai depois aqui do culto, tem horas que, teve vezes que a gente foi para casa, eu e a Rebeca foi para casa do Yuri e da Ana Cláudia. Quando a gente chegou lá, ficou lá conversando, quando eu olhava era 3 horas da manhã. Se a Rebeca não dormisse. Mas por que isso? Porque quando estamos íntimos de alguém, o tempo passa rápido quando conversamos com ele. Será que você tem depositado um tempo para conversar com Deus? Nós precisamos muito desse tempo. Não é Ele que precisa, somos nós que precisamos. Devemos buscar o secreto. Devemos buscar realmente nos prostrarmos e orar, você e o Pai. Vir para o culto é importante, é bíblico e é necessário. Mas o que você faz em casa, o que você faz em outros lugares, é o que vai dizer se você é íntimo ou não do Pai. Terceiro, priorize a intimidade com Ele. Sabe, na nossa vida a gente toma muito cuidado em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, quando eu vou para o trabalho, eu vejo se eu estou levando o meu notebook, está certinho, com carregador, se eu estou bem arrumado para ir para uma reunião com um pessoal muito importante. Eu vejo se eu botei perfume, tal. As mulheres, elas vão, se maquiam. Então tem todo um cuidado, né? Tem todo um cuidado para que realmente seja feita com excelência. E tudo isso é muito importante. Nós precisamos realmente fazer isso. Nós precisamos nos planejar, cuidar do nosso trabalho, cuidar da nossa faculdade. Mas será que você está tendo cuidado em ter sua vida espiritual com Deus? Ou você só está pensando em coisas seculares? Então, pergunte a você mesmo. Da mesma forma que eu tenho cuidado com essas coisas, será que eu tenho esse cuidado com o Pai? Com buscar Ele? Você tem se preocupado realmente em ser íntimo dEle? Ou simplesmente tem vivido sua vida de qualquer jeito? Mas não é só a vida secular, não. Estou falando agora viver sua vida de qualquer jeito espiritual. Não, eu vou para o culto ali no sábado, aí quando dá eu vou na terça ali, aí escuto o pastor Murilo falando, pastor Múcio, Yuri, tal. Será que é isso que Deus quer de nós? Desse jeito? Não, Ele não quer de qualquer jeito. Ele quer que a gente dê o nosso melhor. E há um tempo atrás,
Deus falou muito comigo sobre isso. Porque quando você vai crescendo, você vai arrumando trabalho, junto com faculdade às vezes. E comigo foi assim, quando eu me converti, eu vim para a igreja, e aí eu comecei a servir aqui na casa, na El Shaddai, e nessa mesma época eu comecei a faculdade de manhã, e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar na Tec de tarde, na minha empresa. Então, eu estava o tempo inteiro servindo, trabalhando, estudando, depois só ficou o trabalho e muito serviço aqui. E é incrível, quem me conhece, quem já serviu ou serve comigo em algum ministério, sabe que o que eu mais amo é servir na casa do Pai. O que eu mais amo fazer é estar aqui trabalhando, é estar aqui fazendo alguma coisa. Eu cheguei aqui na igreja às 9 horas da manhã. Estou até agora aqui, servindo ao Pai. Mas o Senhor me confrontou. Porque o principal não é eu estar aqui servindo em todos os ministérios, na introdução, no telão, na iluminação, na smart. Não, no louvor. Esse não é o principal, o que Deus quer. Não é o trabalho, não é você trabalhar de manhã até a noite. Não é você que está estudando para um concurso, parar toda a sua vida ministerial, espiritual, para ir estudar para um concurso. Não, não é. Sabe, Deus, Ele falou comigo, você trocou as suas prioridades. Você trocou a sua agenda. A sua prioridade tem que ser comigo. A sua intimidade tem que estar aqui como prioridade máxima. Por isso que Deus, Ele fala na sua palavra, busque primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque primeiro Ele quer uma intimidade com a gente. Ele não quer que você seja só servindo e trabalhando e servindo e trabalhando. Não, Ele quer que você converse com Ele. Jesus, quando Ele estava no seu ministério, multidões iam atrás dele. E Ele saía da multidão para ter um momento de oração. Se isso não fosse importante, você acha que Jesus tinha feito isso? Precisamos colocar como prioridade a intimidade com o Pai. Ei, você está com a agenda errada. Você está com a prioridade errada. Pare agora para pensar nisso. Senhor, o que é que eu tenho colocado acima da intimidade? Será que é o trabalho? Será que é o ministério? Será que sua família, sua namorada, seu namorado, seus amigos? O que será que tem te tirado do foco? Isso é muito profundo, porque quando nós percebemos que de fato nós estamos fazendo escolhas erradas e colocando prioridades erradas em nossas vidas, quando nós percebermos isso, nós podemos fazer a escolha de mudar. Nós podemos chegar e realmente, não, eu vou fazer aqui minha agenda da semana, prioridade, Deus. Segundo, aí você vai colocando. Agora que você escutou sobre isso, você pode sim mudar a programação da próxima semana. Você pode colocar Deus como prioridade em todos os dias da sua vida. E é o que devemos fazer. E Deus me lembrou uma passagem que é bastante conhecida, que está em Lucas 10, versículos 38 a 42.
Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Só o texto por si só ela já se fala, né? A Maria, ela escolheu a coisa certa, sabe? E Deus falou forte demais no meu coração isso, de que por mais que você tenha trabalhos, por mais que você tenha serviços, ministérios, que você deve sim trabalhar, servir. Há um momento onde você tem que ir ali, se prostrar aos pés de Jesus e falar com Ele, e ouvir Ele falar com a gente. A intimidade com o Senhor é necessária. A intimidade com o Senhor é aquilo que todos nós, crentes, precisamos ter. Maria escolheu a parte melhor, de estar realmente aos pés do Senhor. O que você tem escolhido como prioridade? Será que fazer outros serviços, trabalhar, estudar? Ou você realmente tem colocado como prioridade estar com o Pai? É isso que nós precisamos. Nós precisamos conhecer da palavra, falar com Deus e priorizar Ele em nossas agendas. Quando eu comecei a priorizar realmente a Deus, a minha vida realmente mudou. E muitas vezes ainda falho. Muitas vezes ainda tenho uma dificuldade de dizer não para algumas coisas e muitas vezes eu acabo me pondo em um dia que não tem uma busca como eu preciso ter com Deus. Não deixe isso acontecer. Lute, conheça a história de Jesus, conheça toda a palavra que Ele tem para nós. Fale com Ele, Ele quer que a gente esteja próximo. Me veio aqui Eu fui para São Paulo ano passado para uma conferência, e um pastor falou isso aqui que eu vou falar agora, que me tocou muito e Deus me lembrou agora. Quem aqui é pai? Pai, mãe? Temos alguns. Vocês que não são pais, talvez sejam que nem eu, que tem vários irmãozinhos pequenos. Ou você não, você já foi um filhozinho pequenininho e que brincou de esconde-esconde com o pai, com seu pai ou sua mãe. E sabe, se você observar, quando eu observava o meu padrasto e a minha mãe brincando com os meus irmãos de esconde-esconde, o meu padrasto, ele deixava um pé pro lado de fora.
ele deixava uma mão para o lado de fora. Sabe, o nosso Deus, Ele é um Deus que quer ser encontrado por nós. Amém. Ele é um Pai que quer ser encontrado por nós. Então Ele deixa aqui uma mão, deixa um pé, exatamente para a gente encontrá-lo. Então sim, você precisa encontrar Jesus. Você vai no seu quarto, você se ajoelha, se prostra, clama o nome dEle, fala com Ele, ora. Nosso Pai, Ele quer ser encontrado por nós. Então priorize sempre encontrar nosso Pai. Amém?